Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. O Hospital Infantil de BH dá alta antecipada para pacientes, suspende funcionários porque as contas bancárias estão bloqueadas. Homem suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas foi apresentado hoje pela polícia. O crime ficou mais grave porque a polícia descobriu que ela está grávida e ainda pode ser por estupro. Polícia descobre 2 quadrilhas de roubo de carro e adulteração de peças quando investigavam outro grupo especializado em tráfico de armas. Acidentes matam 3 pessoas na BR-381, a rodovia da morte. Entre eles, o fundador do site BHAZ, Pedro Guadalupe. Roubo de cargas aumenta em BH e empresas investem mais em tecnologia para barrar os criminosos. Crianças foram as principais vítimas nas denúncias de violação de direitos humanos no Brasil, isso no ano passado. No futebol, a febre são os álbuns de figurinhas que estão criando oportunidades de encontro e de diversão para pais e filhos. E também vamos trazer os destaques do América, Atlético e Cruzeiro nas partidas do final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Nosso primeiro assunto é uma situação séria que está acontecendo em um hospital infantil aqui da capital. A Associação Beneficente da Criança, ABC, mais conhecido como Hospital da Criança, está dando alta para pacientes ainda em tratamento por causa de bloqueio nas contas bancárias. No hospital localizado no Barroca, região oeste de Belo Horizonte, a nossa equipe encontrou funcionários desolados. A unidade faz aproximadamente 700 atendimentos por mês. Desses, cerca de 300 são procedimentos cirúrgicos. O hospital também recebe adultos. Carlos, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, ficou surpreso com a notícia do fechamento da unidade. Infelizmente, não pode fechar uma unidade dessa do SUS. Tem outros que virão, vão precisar e não vai poder usufruir, né? Infelizmente. Até então, o hospital contava com 80 funcionários. Todos foram suspensos. Desde a última quarta-feira, novos pacientes não foram recebidos. E as cirurgias eletivas agendadas foram canceladas. Os pacientes que ainda estão no hospital vão receber alta até sábado. Mesmo nós, funcionários, sabendo que nós não temos o nosso salário, que não vai cair na nossa conta, a passagem não vai ser depositada, mas nós vamos manter um mínimo de equipe que é necessário para atender esses pacientes até que eles tenham condições de ir para casa. Por causa de uma dívida fiscal com a Receita Federal, a unidade hospitalar que atende 100% pelo SUS teve as contas bloqueadas e está sem recursos para pagar os funcionários e manter o funcionamento. Foi aqui que eu comecei como técnica de enfermagem e aqui todo mundo trata o paciente com amor, com carinho. A gente está muito triste, né? Foi uma notícia assim inesperada pra gente. Depois de não conseguir o tratamento adequado na UPA do bairro onde mora para o filho Miguel, diagnosticado com pneumonia, Rosilene terá agora que dar sequência ao tratamento em casa. Agora eu vou voltar para casa com ele, vou acompanhar, né? E se necessitar, novamente eu tenho que voltar para a UPA. Pacientes internados não sabem se haverá transferência para outro hospital. Disseram que vocês serão transferidos? Qual é a posição que deram para vocês? Não disseram nada, a gente está ouvindo boatos por aí, né? Até agora a gente não sabe de nada, a gente está ouvindo, né? Por aí os boatos. Estou pedindo socorro, nós não queremos que o hospital feche. Nós não queremos acabar com a atividade, nós queremos que o hospital continue, queremos que alguém venha nos socorrer. Nós vamos aí agora dar para você os retornos dos órgãos envolvidos nessa notícia. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde e fomos informados que as verbas não são enviadas a nenhuma das entidades, diretamente a nenhuma unidade hospitalar. E isso inclui, claro, o hospital que a gente mostrou, o Hospital da Criança. Os recursos federais são enviados mensalmente aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde, a quem compete gerenciar a verba complementar com recursos próprios aí, quem sabe, e fazer também esses devidos repasses a essas instituições públicas e fechadas aí por contrato com o SUS. Os repasses de recursos do SUS são feitos para a Prefeitura de BH, que é quem define sobre a destinação das verbas, nesse caso aí do Hospital da Criança. A Prefeitura de Belo Horizonte nos disse que os repasses financeiros ao hospital estão em dia e que já foi formalmente informada sobre a situação do hospital e que a Central de Internação da Secretaria Municipal de Saúde está providenciando a transferência dos pacientes para outros hospitais.
Um homem em liberdade condicional tentou matar a ex-namorada porque não concordava com o fim do relacionamento. Nós demos essa notícia do crime aqui no jornal e foi chocante ver o raio-x mostrando a faca enfiada na cabeça da jovem, que continua internada e que, segundo a polícia, pode estar grávida. Hoje, esse suspeito foi apresentado pela Polícia Civil, que sabe como tudo ocorreu. Gilcimar Santos Ferreira, de 37 anos, foi apresentado nesta tarde em Vespasiano. O suspeito de ter esfaqueado a ex-namorada no último domingo estava nervoso e não quis conversa. Mas a polícia já sabe como tudo aconteceu. Quando ela estava na rua, retornando para casa, o Gilcimar saiu de trás de um ônibus, já com uma faca nas mãos, e começou a desferir diversos golpes nela. Ela falou assim que ele desferiu primeiro um golpe, uma facada na perna dela, que ela caiu, mas ela começou a tentar chutá-lo, começou a tentar se defender. Deu uma facada muito forte no braço direito dela, que inclusive o osso dela chegou a aparecer. Deu alguns golpes na região da costela, do lado esquerdo. E aí, uma das facadas atingiu logo abaixo do olho esquerdo e a faca ficou cravada no olho dela. Ele tentou tirar a faca, mas ele não conseguiu. Aí ele ficou nervoso e fugiu. Ainda segundo a delegada, o homem estava em liberdade condicional desde junho do ano passado. Ele havia sido preso por um homicídio em Governador Valadares. Também foi ciúme. Ele matou, segundo ele, uma pessoa que estava dando em cima da sua então namorada. A vítima, Juliana dos Santos Lima, continua internada se recuperando depois de fazer uma cirurgia para retirar a faca. Mas no hospital parece que o caso vai ganhando outros desdobramentos. A médica que acompanha Juliana pediu novos exames, suspeitando que a vítima estivesse grávida. De acordo com a Polícia Civil, se essa gravidez se comprovar, o filho pode ser de Gilcimar, já que ele teria, por algumas vezes, obrigado a jovem a manter relações sexuais com ele. Há alguns meses ela já tinha terminado o relacionamento com Gilcimar e que por 2 vezes depois desse término, ele levou ela para a casa dele à força, colocou a faca no pescoço dela e obrigou ela a manter relação sexual com ele. Nossa equipe chegou a conversar com a mãe de Juliana no dia seguinte ao crime, ocorrido no bairro Santa Clara 2, em Vespasiano. Espero que seja punido, né? Se ele já teve outros crimes, pagar tudo. Uma feliz coincidência levou a polícia a descobrir mais 2 quadrilhas enquanto investigava outra. Aconteceu assim: um grupo especializado em tráfico de armas, que já estava sendo monitorado pelos agentes, tentou fazer uma venda para uma quadrilha que roubava e adulterava carros. E assim a polícia avançou nas investigações e chegou a uma 3ª quadrilha que adulterava peças de carros daquelas muito usadas. Segundo as investigações, 3 grupos criminosos estão envolvidos no esquema. Um com tráfico de armas e outros 2 com adulteração de peças e chassis de veículos. Foram descobertos 3 galpões onde as peças, que na verdade já eram sucatas, eram falsificadas. 4 estabelecimentos comercializavam as peças como sendo novas. Esse grupo criminoso, ele conversava com outros criminosos e a partir disso foram identificados, né, esses 3 grupos distintos, mas que se comunicavam. O grupo de adulteração de roubo, furto e adulteração de veículos, ele em algum momento ele precisou de peças e entrou em contato casuisticamente com o grupo criminoso que falsifica as peças. E aí, foi aí que a gente chegou nesse grupo. De acordo com a Polícia Federal, as notas das peças comercializadas serão investigadas para descobrir quais lojistas ou consumidores receberam as sucatas. A partir daí, identificar se há mais pessoas envolvidas no esquema e alertar motoristas que podem estar correndo risco de vida por utilizar peças que já deveriam estar fora de circulação. Havia certamente lojistas que sabiam da má qualidade, né, das peças falsificadas que eles estavam adquirindo e revendendo para a população. Peças essas que colocam em risco, né, a saúde e a integridade das pessoas que andam em carros com amortecedores, por exemplo, que não estão mais em condições de uso. Mas há também, a gente suspeita, outras lojas que podem ter comprado essas peças sem saber. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 3 suspeitos foram presos em flagrante. Um ainda está foragido.
Entre os presos estão 4 lojistas que vendiam as peças como novas. Eles pegavam peças já inservíveis, usadas, desgastadas, pintavam essas peças, colocavam nas caixas originais, falsificavam os selos dos fabricantes e vendiam essas peças como se elas fossem novas. Ainda segundo a polícia, alguns veículos suspeitos de terem sido roubados ainda serão investigados e milhares de peças foram apreendidas. O delegado dá dicas de como identificar se as peças que você compra para o seu carro passaram ou não pelo processo de falsificação. A falsificação ela é de alguma forma muito bem feita, né? Mas se a pessoa der uma examinada mínima nas peças, por exemplo, os amortecedores, ele vai ver que a peça foi pintada. Então, se ele passar o dedo e der uma raspada na peça, a tinta automotiva original ela não sai. Essa pintura que eles fazem, ela sai. Uma mala com mais de R$1 milhão foi encontrada dentro de um carro que andava pela estrada perto de Belo Horizonte durante uma abordagem de rotina da polícia. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que acompanhou esse caso. Marcelo, parece que até agora esse dinheiro não tem dono, é isso? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite a todos. Parece engraçado, né? Mas o dono do dinheiro realmente ainda não apareceu, viu? Esse montante foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma blitz na BR-040, próximo à cidade de Sete Lagoas, aqui na região central de Minas. As notas estavam separadas em sacos plásticos e também em envelopes com cédulas de 50 e de 100 reais. Segundo a PRF, o homem que dirigia o carro era um policial civil aposentado que mora em Brasília. Junto com ele estava um empresário do estado de Goiás. Como os dois não conseguiram explicar a origem do dinheiro, eles foram encaminhados junto com a mala para a sede da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte, onde será aberto um inquérito para saber a origem desse dinheiro. Agora, Inácia, vale lembrar que não é crime transportar valores tão altos, mas em caso de blitz tem que informar a Polícia Federal sobre a origem e também o destino desse dinheiro. Tá certo, eu não ando com tanto assim não, nem você, né, Marcelo? Por enquanto não. Obrigada, viu? Acidente na BR-381 na manhã de hoje deixou uma pessoa morta. 3 carretas e 2 carros se envolveram no acidente na cidade de Caeté. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia um congestionamento no trecho e o motorista que morreu não conseguiu parar o carro a tempo e bateu nas carretas. A carga de uma delas se espalhou pela pista. E também na BR-381, 2 jornalistas de BH morreram em um grave acidente na altura de Nova Era, na região central do estado. O acidente aconteceu ontem à noite. As imagens mostram a carcaça do carro em que estavam Ronaldo Lenoir e Pedro Guadalupe, o criador do portal BHAZ. Eles teriam se envolvido em um engavetamento com outros 5 veículos, sendo 2 caminhões e 3 carros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 2 vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas a hospitais de Nova Era. O velório dos 2 jornalistas será realizado amanhã, às 9 horas, no cemitério Bosque da Esperança. O enterro do corpo de Pedro Guadalupe será amanhã às 13 horas no mesmo cemitério. Já o corpo de Ronaldo Lenoir será enterrado amanhã às 10 no cemitério do Bonfim. O aumento no número de roubos de cargas em Minas Gerais tem prejudicado muito as empresas de transporte e os próprios consumidores, já que aumenta o custo dos serviços. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de 2016 a 2017, esse tipo de roubo cresceu 56% na capital e 10% no estado. Para evitar prejuízos milionários, algumas empresas têm investido mais em tecnologia para barrar a ação de criminosos. Minério, peças automotivas e materiais siderúrgicos. Essa empresa mineira transporta cargas valiosas em mais de 3.000 veículos que rodam o Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Em uma área de atuação tão grande, ficaria difícil monitorar e proteger cada veículo de roubos de carga, né? Mas com investimentos em tecnologia é possível sim. Viemos nos últimos 2 anos investindo na faixa de R$2 milhões em tecnologia de rastreamento e acompanhamento de cargas. Isso fez com que a gente diminuísse no índice de próximo a 60% os índices de roubo e desvio de carga na organização. Aqui, cada veículo é programado para funcionar de 6 da manhã até às 6 horas da tarde. Fora deste horário, é preciso pedir autorização à central de monitoramento para reiniciar a viagem. Para isso, o motorista precisa digitar um código neste teclado para justificar o motivo. A mensagem é enviada por satélite ou GPRS para a empresa. O rastreador fica dentro do aparelho. E foi esse sistema que evitou que o caminhão que o Carlos dirigia fosse assaltado há 6 meses. Os criminosos abordaram o motorista, mas não conseguiram tirar o veículo do lugar. Eu parei para descansar, fazer meu lanche
E quando foi por volta de 1 da manhã, o vidro do lado direito foi estourado. Eles abriram a porta, entraram e me agrediram, amarraram e falaram, tem que ligar o caminhão. Como é que liga o caminhão? Eu falei, se o caminhão não liga, que está bloqueado. Me largaram lá com as portas abertas, amarrado em cima da cama, sem nem levou meus pertences todo. Esse tipo de crime tem sido frequente em Minas Gerais. Terceiro estado do Brasil no índice de roubo. Nesse primeiro trimestre de 2018, em relação a 2017, nós já temos aí um crescimento aí em torno de 11% a 15%. A orientação do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais é que os motoristas evitem trafegar à noite nos trechos com maior incidência de roubos de carga. Nós temos aí a 381 no sentido João Monlevade aí, sentido Vitória. A gente tem alguns pontos críticos ali, que é aquela região ali entre São Gonçalo do Rio Abaixo até João Monlevade, próximo a Nova Era ali. Nós temos a BR-040 entre os trechos ali de Sete Lagoas até Três Marias, e temos a 135 também, que a gente tem um trecho crítico que é da saída da 040 até próximo ali a Corinto, a cidade de Corinto. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 2017 o número de roubos de carga em Belo Horizonte aumentou 56% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o aumento foi de 10% em todo o estado. Em 2018, o Departamento da Polícia Civil, especializado na investigação desse tipo de crime em Minas Gerais, prendeu 15 pessoas em flagrante e outras 5 em mandados. Mais de R$ 1.200.000 foram recuperados. 17 investigações seguem em curso. E o que chama a atenção da polícia é que os criminosos têm escolhido diversos tipos de carga para roubar. Eletrônicos, eletrodomésticos, cargas de bebidas, cargas de telefones, celulares. Então, não há muito como determinar uma carga, e sim o valor dela. Quando o valor dela de comercialização ele é alto e há uma saída, existirão receptadores para essa carga. As crianças foram as principais vítimas nas denúncias de violação de direitos humanos. E esse levantamento é do Disque 100, um canal de denúncias que funciona em todo o país. Das cerca de 142 mil denúncias registradas no ano passado, mais da metade estão relacionadas a crianças. Nossa equipe foi às casas que acolhem crianças e adolescentes violentados em BH e mostrou que muitas dessas denúncias foram realizadas pelos próprios menores. Já são quase 2 meses longe de casa e morando neste abrigo. O menino de 7 anos conta que era agredido com frequência pela mãe, que foi denunciada por violência. Ele e os 6 irmãos vivem em abrigos diferentes, quase sem contato. Estou com saudade dos meus irmãos muito, e do meu irmãozinho pequeno muito mais ainda. Em 2017, o Disque 100, serviço de atendimento gratuito por telefone, recebeu quase 143 mil denúncias de violação de direitos humanos no Brasil. 7% a mais do que no ano anterior. Quase 60% delas estão relacionadas a menores de idade, seguido de idosos e pessoas com deficiência. As principais denúncias envolvendo crianças e adolescentes são por causa de negligência, violência psicológica e abuso sexual. A maioria das vítimas tem entre 4 e 7 anos de idade e o agressor quase sempre é da própria família. Elas chegam vulneráveis e, na maioria das vezes, muito choronas, querendo colo, querendo carinho mesmo, e assustadas, tentando entender o porquê que elas estão aqui. Esta adolescente conta que foi abusada pelo marido da tia meses antes da mãe morrer. Hoje, ela mora no abrigo enquanto o conselho tutelar conversa com um parente que possa cuidar da menina. É importante falar, denunciar, para que esse agressor não faça mal a nenhuma outra mulher e nem outra criança, como fez comigo. Então é isso, gente. Qualquer irregularidade que vocês perceberem que indique violação dos direitos humanos, seja contra crianças, adolescentes, adultos ou idosos, você pode ligar para o número 100. O sigilo é garantido. E agora a gente faz uma correção. O velório do jornalista Pedro Guadalupe será às 9 horas da manhã no cemitério da Boa Esperança neste sábado e ele será enterrado às 13 horas. Já o corpo de Ronaldo Lenoir será enterrado amanhã às 10 horas no cemitério do Bonfim. E você vai ver a seguir as notícias do futebol. Neste final de semana, Atlético, Cruzeiro e América jogam pelo Campeonato Brasileiro.
E estamos de volta com os destaques do futebol para o final de semana. A gente vai começar falando do Atlético, que vai visitar o São Paulo e que tem aí a meta de tentar a 3ª vitória seguida. E a gente conversa sobre futebol agora com o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Então vamos começar com o Atlético. Desafio fora de casa, hein? 3ª vitória seguida, será que consegue? Pois é, o Atlético nesse crescimento que a gente sempre tem falado, né? E tem um jogo difícil. O São Paulo lá no Morumbi é sempre complicado. E tem um detalhe. O Atlético tem um jogo importantíssimo na terça-feira, né? Contra o São Lourenço, no jogo de volta da Sul-Americana. Será que o técnico Thiago Lage vai com força máxima? Fica essa dúvida e é um jogo complicado. E a gente vai ter que conferir em campo, né? Com certeza. E o América também tem um páreo duro aí, né? Exatamente. O América vai ao Rio de Janeiro pegar o Vasco. O Vasco está numa situação muito complicada, Inácio, delicada, porque perdeu de 4-0 para o Cruzeiro. Hoje a torcida entrou no meio do treinamento e aí diz que estava até gente armada, virou um caso de polícia. O Vasco muito pressionado, deve vir com tudo para cima do América, é um jogo difícil. E para a gente encerrar esse trio aí de times mineiros, o Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão. Você acha que tem chance nesse final de semana? Pois é, tá passando da hora de vencer, né, Inácio? E aí o momento é esse. Tá com a classificação praticamente assegurada na Copa Libertadores, pega o Botafogo em casa e tem que vencer. Fazer os primeiros... primeira vitória, né? Chegar a 4 pontos e aí conseguir alavancar aí nesse Brasileirão. Beleza, e você volta segunda com os resultados. Obrigada, André. Bom, e você vai ver depois do intervalo, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, os fãs do esporte estão agitados com as trocas de figurinhas e olha a ansiedade para completar o álbum. Tem muita gente gastando um bom dinheiro, viu? Sábado é dia de programa DNA e na edição de amanhã, Paulo Navarro recebe Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas Tênis Clube. Nascido em Belo Horizonte, Ricardo tem 50 anos, é formado em administração, tem pós-graduação em finanças e MBA em gestão de negócios. Ele é gerente geral de captação de rede e institucional do Banco Mercantil do Brasil, empresa onde trabalha há 25 anos e é o mais jovem presidente eleito na história do Minas Tênis Clube. Paulo Navarro vai descobrir mais sobre ele amanhã, às 6:50 da noite. Você não pode perder. Nas últimas semanas, um motivo especial tem unido pais e filhos em torno do mesmo projeto, montar o álbum de figurinhas da Copa. Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, os fãs do esporte estão agitados com as trocas de figurinhas e olha, as famílias estão gastando um bom dinheiro com isso. Se tem gente que em ano de Copa do Mundo conta os dias, as horas para ver a bola rolando, tem também aqueles que não veem a hora de completar um álbum de figurinhas. Daniel acabou de comprar 10 pacotes para tentar encontrar as que estão faltando. Olha, tá faltando 70 para completar o álbum. Nesta praça, próxima à barragem Santa Lúcia, em BH, o que não faltam são colecionadores em busca da figurinha perdida. A banca que fica aqui até criou um clube de troca para incentivar o movimento. Meu pai era um colecionador de álbum de figurinha e quando o cliente vinha comprar a figurinha do álbum que ele esteja fazendo, ele sugeria que o cliente, quando voltasse à banca, levasse as repetidas que ele tinha para poder trocar. E um ajudava o outro. E trabalhar num álbum de figurinhas, como esse pessoal aqui está fazendo, não fica nada barato não, viu? A cada 4 anos, a média de gasto chega a R$2.000. E se o cara não for muito sortudo, pode gastar ainda mais. Colecionador de carteirinha, este professor de matemática já fez as contas. No começo do álbum, quando você começa a preencher o álbum, a probabilidade de você encontrar uma figurinha repetida é muito pequena. Ao contrário do final, na parte final do álbum, a tendência é comprar muitos pacotes para adquirir uma ou duas inéditas. César é fissurado em álbuns de Copa do Mundo. Depois de fazer as contas, ele teve a ideia de criar um clube de troca no bar que ele comanda. Já está sendo um sucesso, deu super certo, muitas famílias estão vindo, famílias completas. O legal é ver os pais, os filhos, tios, avós, aproveitam, passam o dia inteiro aqui no bar trocando figurinhas, não só no meu clube da troca, como com outros clientes. Ricardo veio com a mãe para trocar figurinhas. Eu compro bastante pacotinho. Agora minha falou assim, Ricardo, só trocando isso aí você já pode completar o álbum. A gente leva na esportiva e aproveita a oportunidade para estar barganhando, no sentido de falar com o filho assim, ó, se você fizer o dever todo, eu te dou 4 pacotes de figurinha, se você tirar uma nota boa, eu te dou 10 pacotes de figurinha, então vira uma moeda de troca também.
Para ele, assim como para o Bernardo, o álbum deve sair mais barato, já que a troca de figurinhas é incentivada pelos pais. 100 figurinhas e troquei tudo. Então já está quase completo seu álbum. Quase, ainda falta um pouco. E quando vai chegando nesses finalmente aí que são os mais difíceis, como é que vocês fazem? É a parte pior. Na hora que você abre, todas repetidas, é terrível. Eu falei com ele, é quase gastar uma moto, né? É divertido, né, gente? Olha, e uma última notícia ainda sobre esporte. Na manhã de domingo, às 9 horas, nós teremos um jogão de vôlei no Mineirinho, aqui em BH. Os ingressos, infelizmente, já estão esgotados e será a final da Superliga Masculina entre Cruzeiro e SESI. Bom, o nosso jornal fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência ao longo desta semana e estaremos juntos de novo na segunda. Bom final de semana e até lá.